Quero dizer para vocês que estão assistindo o nosso programa que hoje nós vamos daqui a pouquinho conversar com o Clidenor. O Clidenor Paz, ele é fisioterapeuta e fitoterapeuta. Pelo fato de ser o Dia Internacional do Chá, nós resolvemos trazê-lo para cá porque ele é um grande especialista, ele conhece as plantas. E eu queria muito chamar a atenção nesse dia de hoje sobre essa data, por quê? As pessoas têm um costume de lançar uma história no mercado e pronto, aquela é a pura verdade. Daqui a pouco todo mundo parece que usa a mesma roupa, usa o mesmo cabelo, usa o mesmo batom, a mesma cor de roupa. Sabe aquela coisa, Maria vai com as outras? Você faz tudo que todo mundo diz que é para fazer. E não é bem assim. As pessoas estão deixando de procurar entender o que pode e o que não pode, por que não pode, por que eu posso, por que você não pode. Gente, se nós somos pessoas diferentes, temos problemas diferentes, a nossa saúde é diferente da saúde do outro, os problemas de saúde que eu tenho é diferente dos problemas de saúde que o outro tem. Se eu sou a Vanúzia, você é a Rebeca, o João é o João e o Ed é o Ed, por que a gente tem que ter um costume de que uma pessoa fala uma coisa e você vai ter como regra? Hoje, nesse Dia Internacional do Chá, trouxemos ele para a gente entender melhor sobre essa bebida milenar, aromática e com diferentes propriedades funcionais. Quem pode, quem não pode e por que as pessoas estão colocando o chá como malvadinho e dizer, olha, não tome chá, chá não faz bem. Que conversa é essa, hein, Clidenor? Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia a todos, é um prazer estar de volta. Prazer nosso, é sempre muito bom quando você está aqui com a gente, porque a gente explica tudo direitinho e não fica deixando as plantinhas malvadinhas, assim como as pessoas pensam, né? Isso é grave, vamos dizer assim, Sim. né? Porque a grande maioria dos medicamentos que a gente utiliza veio de fontes naturais, veio desse conhecimento ancestral, né? Existem diversos medicamentos que surgiram a partir do estudo de plantas medicinais. O ácido acetil salicílico, que é o AS, por exemplo, é extraído do salgueiro branco, né? Era uma planta medicinal, uma árvore, que era utilizada para o tratamento para que hoje se destina o AS. Né? Então, tem muito conhecimento que a gente não pode deixar de utilizar, que a gente não pode deixar de lado e que a gente tem perdido. Né? Essa tradição que era passado no seio familiar, né, de mãe para filhos, a gente está perdendo. A nossa geração já não faz mais tanto uso, as gerações filhas já estão deixando de utilizar. E eu fico muito preocupada porque, assim, já que hoje é o Dia Internacional do Chá, a gente precisa entender o seguinte, que o que você falou, eu sempre vi mamãe tomando um chazinho, sempre vi papai, eu sempre vi um chazinho de erva cidreira, um capim santozinho, sabe? E assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, nós sabemos que, se a gente for analisar direitinho, as plantas estão nos remédios. Essa é uma realidade. Ninguém está dizendo que você tem a irresponsabilidade de usar uma planta de qualquer jeito. Sim. Ela pode ser veneno? Pode. Porque você não entende do assunto, você tem que saber o que você pode e o que você não pode. Por exemplo, se eu tenho pressão alta, tem um determinado chá que eu não vou poder tomar. Se eu tenho pressão baixa, tem um determinado chá que eu também não vou poder tomar. Mas sabe qual é a preocupação que eu tenho, Clidenor? É que as pessoas, elas estão se deixando levar pelo que as pessoas falam e isso é preocupante, porque às vezes são pessoas que nem entendem do assunto. O que torna preocupante é o uso inadequado, né? Então, existem formulações que entram na moda e aí acaba que aparece efeito colateral, porque muita gente começa a utilizar, porque acontece um acidente ou outro, mas não quer dizer que as plantas não são seguras, elas têm um nível de segurança. Existe uma dose que pode ser segura para vários tipos de pessoas. Por exemplo, o que não costuma ser seguro são misturas de uma quantidade gigantesca de plantas, como esses chás que ficam famosos para emagrecimento. Aquele determinado chá é para emagrecer, ele tem 30 plantas medicinais misturadas e você não vai ter um efeito de emagrecimento, você vai ter um efeito somatório de todas as plantas que normalmente vai ser diurético ou laxativo, o que vai fazer com que você vá mais vezes ao banheiro, né? Não que você vai realmente emagrecer. E aí as pessoas vão fazer esse uso de doses elevadas por um longo período de tempo. Isso pode ser prejudicial. Nem toda planta
pode ser utilizado por longos períodos e toda planta tem uma dose segura para ser utilizada. Essa é a questão que a gente tem que ficar atento. Muito bom. Então, nós vamos chamar a atenção das pessoas. Você trouxe uns chás para comentar sobre eles? Não trouxe, mas a gente comenta. Mas vamos lá, vamos falar dos chás que as pessoas costumam tomar no dia a dia e que às vezes é interessante se analisar quem pode e quem não pode. Vamos falar de quê? De quê que a gente pode Vamos falar? começar de recomendações gerais. Né? Sim. No geral, gestantes e lactantes, mulheres que estão grávidas ou amamentando, não devem tomar. No geral, né? Existem casos específicos. Para não ter dúvida, né? Isso deve ser avaliado junto com o profissional que acompanha essas mulheres. Né? No geral, não se deve tomar porque ou passa na placenta ou passa pelo leite e a gente evita. Né? E crianças também muito pequenas, a gente também fica bem atento com o que está fazendo. A partir de 7, 8 anos, a gente dá uma dose um pouco menor, mas a gente já tem mais níveis de segurança. Por exemplo, tem um chá muito comum para a gente, que é a cidreira. Né? A gente tem costume de usar ela, só que o nome da planta é Lípia alba, né? A gente chama cidreira brasileira e a gente confunde ela com a Melissa officinalis, que parece, e com o capim santo ou o capim limão, que também é o capim cidreira. Né? A gente só precisa ficar atento também com o nome das plantas. Mas é uma planta que costuma ser segura, ela tem algumas propriedades dispépticas, ou seja, vai melhorar a digestão e ela é um sedativo leve também. E aí a gente pensa em dose, né? O que costuma ser uma dose segura para grande parte das plantas medicinais? É uma dose de 1 a 2 gramas. Então, se você tem uma balança daquelas pequenas para medir comida em casa e você consegue pesar 1 grama ou 2 gramas para 150 ml, para a grande maioria das plantas, essa é uma dose segura. Né? Então, seja a melissa, ou seja a lípia alba, que é a cidreira, ou seja o capim santo, o capim de cheiro... Que é tudo a mesma planta. Não, são 3 plantas diferentes. Pois é, isso que eu quero entender. Mas seja qualquer uma delas, a dose é muito parecida. Pois é, a gente precisa chamar a atenção das pessoas relacionada a isso. Ó, você está falando de 3 plantas diferentes e que às vezes as pessoas confundem, tomam como se fosse a mesma ou não? Tomam com o nome errado. Acham que estão tomando uma coisa e estão tomando a outra. Mas elas são plantas bem seguras, então não vai fazer malefícios para você. Atenção. Sim, e isso é novamente a moda. Aparece em algum lugar uma planta que é utilizada para determinado fim. Sim. Essa planta é boa para diabetes. As pessoas daqui a pouco estão chamando a planta de insulina. E aí o nome da planta se perde. E aí, às vezes, a planta é só parecida com a outra, mas não é exatamente a mesma planta. Então, esses cuidados a gente tem que tomar. Mas, volto a repetir, no geral, é seguro doses baixas por pouco período de tempo. Então, se você está com um desconforto gástrico, e aí já é comum para a gente, por exemplo, utilizar meu Deus, agora fugiu o nome da planta. O boldo, que é o Plectranthus barbatus. Isso daí eu quero que você explique bem direitinho, porque o boldo tem várias folhas de boldo, não tem? Sim, tem pelo menos 4 plantas que a gente chama de boldo. Eu queria que você explicasse se as 4 folhas de boldo, elas respondem à mesma eficiência e se elas, de fato, podem ser feitas chás ou não. Existem pelo menos 4, né? E tem boldo baiano, boldo do Chile. A que a gente tem aqui, a mais comum para a gente é aquela que tem a folha bem grande, né? É um arbusto que fica mais ou menos 1,5 metro, 2 metros, e ela é bem amarga, né? Já tem outra que não é amarga. O boldo do Chile já não é tão amargo. Só que o boldo do Chile a gente não tem em casa porque ele só se desenvolve em regiões de maior altitude, então a gente não tem boldo do Chile no Brasil. Né? Mas o Plectranthus, que é a que a gente tem comum, essa da folha grande, ela é seguro por períodos pequenos, então você não está se sentindo bem, o seu estômago não está legal, você está com gases, é seguro tomar um chá. Você pode pegar 2 ou 3 folhas e você pode amassar, que aí a gente chama de maceração, ou você pode fazer a infusão, né? E aí é uma coisa importante a gente diferenciar. Quando você tem partes duras da planta, como casca, semente, raízes ou rizomas, a gente faz a decocção. Decocção é ferver essas partes da planta. Normalmente de 5 a 10 minutos. Não precisa tampar a decocção. O que a gente costuma tampar é a infusão. Que aí quando você tem as partes aéreas, que são as flores nas inflorescências ou as folhas e os ramos. Então a gente vai ferver a água
vai colocar a planta e vai pôr a água sobre a planta e abafar. E aí 5, 10, 15 minutos são suficientes. E as folhas? As folhas também a gente faz infusão. Né? Então, a diferença que a gente faz é essa, decocção para partes mais rígidas, mais grossas, vamos assim dizer, da planta, e infusão para inflorescências e folhas. Existe uma diferença na hora da eficácia também de o boldo só batido, ele frio e ele quente? Não, a diferença de efeito a gente não vai ter tanto. Existem estudos, né? Tem umas publicações da Anvisa que a gente chama de farmacopeia brasileira, que aí vai ter a parte de plantas medicinais da farmacopeia brasileira, em que você vai ter as monografias de cada planta. É de fácil acesso, se você escrever farmacopeia brasileira no Google, você vai ter lá. E lá vão ter, se eu não me engano, a última atualização desse ano são 85 monografias de plantas. Nossa. Então você vai ter lá, por exemplo, ali parece uma flor, uma que está passando agora na TV, parece uma flor de camomila. Camomila é utilizado como sedativo leve, né? E que a flor é difícil da gente encontrar assim facilmente. Geralmente ela não A gente não encontra aqui, a gente encontra ela desidratada. E aí a gente chama de droga vegetal. Pelo amor de Deus, tá vendo? Isso daí não vai colocar uma margarida dentro não, né? E aí não pode pegar o errado, né? A gente já tem, Teresina, alguns lugares que vendem com a identificação botânica adequada. Né? Então, normalmente você vai conseguir a droga vegetal, que é a planta desidratada. Né? A planta medicinal in natura é quando você colhe ela e já faz o uso. A droga vegetal é quando ela é desidratada. Sim. Então, a camomila é utilizada, por exemplo, também para melhorar a digestão. Ela pode ser utilizada para diarreia. Mas eu imaginava que nem era, eu imaginava que era só mesmo para acalmar. Não, ela é utilizada para melhorar a digestão também. A gente utiliza, ela é antiespasmódica, então ela diminui cólica intestinal. Vamos falar de algumas plantas que as pessoas costumam também comentar bastante. A gente já fala muito do chá verde. Sim, né? Chá verde, bem popular. Através do chá verde é que as pessoas começaram a dificultar essa história dos chás. Sim. Né? Criou também uma certa inimizade com os chás. Eu queria que você queria chamar a atenção para os chás das folhas e das frutas. Qual é a diferença? Olha, a gente tem que diferenciar duas coisas. Existem os chás medicinais. Sim. Que aí a gente também tem uma classe que a gente chama de produtos tradicionais, medicamento tradicional fitoterápico, e tem os chás que são recreativos. Então a gente pode ter um chá que é de fruta e que é doce e é saboroso e não tem propriedade medicinal alguma, mas a gente usa como fim recreativo, para tomar um chá com um biscoito no final da tarde, recebe uma visita. E aí você tem o chá medicinal, que tem propriedades medicinais. Então eu, por exemplo, acho o chá de camomila bem saboroso. E ele melhora a qualidade do meu sono e diminui minha ansiedade. Né? Então eu utilizo ele como fim recreativo, mas também para me ajudar. Né? Chá de maracujá. Pronto. Da fruta do maracujá. Você leu meus pensamentos, né? Adoro. Eu vou dizer a verdade para você, sou apaixonada por chá da própria semente da fruta do maracujá. Perfeito. O chá de maracujá, ele é fabuloso. Eu acho delicioso. Eu também. Só que a parte do maracujá ou da passiflora, né? A passiflora incarnata é o mais utilizado, mas tem outras variedades. A parte medicinal, que tem as propriedades ansiolíticas da passiflora, são as partes aéreas, as folhas e os ramos aéreos do maracujá. O fruto não. O fruto ele é saboroso. Então quer dizer que o fruto ele só é gostoso. Ele só é gostoso. Não vai trazer outros benefícios. Infelizmente. Mas você pode. A história do soninho, nada. Não. E é o famoso efeito placebo. Mas existe o efeito de você preparar o seu chá, de você fazer o rito, né? E aí os chineses e os japoneses têm isso, de fazer uma ritualística para se tomar o chá. E a casca? Aquela também não vai ter, não vai ter as propriedades. História. Mas as folhas e os ramos aéreos, sim, vão ter as propriedades e existem pesquisas nesse sentido. Propriedades? Realmente é calmante? Diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono, sim, já tem uma série de pesquisas nesse sentido. Costuma ser bastante seguro, novamente, não deve ser utilizado na gestação, mas você pode acrescentar ela junto com o fruto. O fruto é saboroso, você quer um chá saboroso, você consegue, como eu disse, a gente consegue comprar a passiflora
em alguns lugares que vendem, você pega na sua casa o maracujá e coloca junto, não vai prejudicar. Vamos falar do chá de mulungu e vamos falar do chá de amora, da folha ou da fruta. Quando você fala frutos, todos os frutos, eles não vão ter esses benefícios ou não? É relativo? Alguns vão ser de fruto, mas normalmente a gente está falando de folha de inflorescência. Sim. No caso... Mulungu. O mulungu é uma casca, é a entrecasca da árvore. Ele é utilizado para melhorar a qualidade do sono, para induzir sono. Para quem tem pressão baixa, por exemplo? Doses baixas não vai ter problema. Né? A gente tem que ter cuidado e não exagerar na dose. Eu estou desesperado porque eu não estou conseguindo dormir de jeito nenhum. Óbvio, primeiro você vai procurar um profissional de saúde para lhe orientar. Claro. Mas sim, eu já não estou bem, o dia foi difícil, eu quero dormir melhor, eu vou fazer um chá com uma dose pequena, 1 grama, 2 gramas, 200 ml de água. Tem que também saber fazer, né? Tem gente que coloca de qualquer jeito. No caso do mulungu, como é uma casca, é uma decocção, você vai ferver. Né? No caso da amora, como você vai fazer as folhas, aí você vai fazer uma infusão. Para que serve a folha da amora? A amora tem uma vasta utilização para tratar efeitos da menopausa, né? Do climatério. Então você vai ter uma redução da lubrificação íntima da mulher, você vai ter aqueles fogachos, e a amora é utilizada para essa finalidade. O chá da folha da amora é utilizado para essa finalidade. E tem que saber tomar também, tem que saber dosar. E aí, assim, quando a gente está falando em eu não estou legal do estômago hoje, porque eu comi uma coisa e não me fez tão bem, então eu vou tomar um chá uma vez ou durante um dia. Posso fazer pela manhã e tomar durante o dia inteiro? Posso, mas não posso fazer segunda-feira e tomar até sexta. Esse produto vai estragar. Né? A gente precisa usar no máximo em 24 horas. Quando eu estou falando em tratamento de problemas de saúde, que eu vou precisar de um uso prolongado, a orientação é que você procure um profissional. Pronto. Nós temos uma pergunta para fazer, só que hoje a pergunta é do Ed. Ed, passa o microfone para o Ed fazer essa pergunta. O Ed, ele faz o Vida no Campo, e é uma pessoa que está sempre em contato com a natureza. Hoje me interessa muito que ele faça uma pergunta relacionada a esse mundo, né, verde. Abre o microfone aí do Ed, porque aqui é assim, a gente coloca todo mundo para participar. O que dizer da xanana? É uma flor, é o que eu... É aquela flor amarelinha que as pessoas costumam encontrar. Isso que eu costumava até comer, na verdade. A xanana, sendo bem sincero com vocês, eu não tive acesso a muitas pesquisas, mas a gente tem o uso tradicional, né? O que a gente vê de uso tradicional é para problemas de próstata, prostatite crônica. E aí, normalmente, você faz uso da raiz, né, da xanana. Não sei se tu já viu esse uso, Ed. O que acontece? Qual a recomendação? É você escolher bem a planta que você está utilizando também. A xanana, vamos explicar para quem está em casa, ela vem o quê? A xanana, ela é um arbusto, ela é pequenininha, uma planta pequena, ela tem uma flor amarela, com o centro dela é preto, né? E normalmente ela abre no início da manhã e quando o sol está forte, ela fecha. Ela costuma se confundir com outras? Não, ela não tem muito parecida por aqui. Ela é facinho de aparecer? Ela nasce na calçada, só que aí surge o problema. Isso quando a planta está na sua calçada, ela pode estar sujeita à contaminação. Sim. Ela vai ter o esgoto, vai ter os animais que cães podem fazer xixi nela, vai ter a poeira, vai ter a poluição do ambiente. Então, assim, se nasceu na sua casa, num lugar seguro, conserve sua planta. Ela é o tipo da flor, da planta, que, segundo informações, ela também queima? Ou não? Isso é história. Queima a pele? Sim. O limão faz isso. O limão, né? A gente sabe. O limão mas faz essa xanana isso. não. Que eu saiba, que eu tenha acesso a essa informação. Que inclusive, a Lorena perguntou para mim se... Né, o fato de comer, eu falei assim, hoje não, na cidade não, mas a gente no interior, que no interior a gente conhece o nosso monturo, né? Como é o nome? Monturo, o redor da sua casa. Sim, os entulhos. Né? Isso. E então lá a gente conhecia o chão que você pisava, aquela coisa toda. Sim. Então eu pegava a florzinha e lavava e comia.
Mas aqui não, porque aqui, Era como a Vanusa diferente, perguntou, ela nasce hoje aqui até nas Lidenor brechas de falou. calçada Sim, e tudo. sim. Então diferente. hoje não, mas no interior a gente fazia isso. Mas aí você Coisa tá de aqui, criança. a gente está próximo a uma avenida da Frei Serafim que tem bastante movimento. Se ela nasce lá perto, ela vai estar cheia de fuligem, Sim, sim. pode estar cheia de metais pesados. Aí, em vez de você ter um benefício à saúde, você vai prejudicar a sua saúde. O que a gente poderia falar hoje sobre os chás, sobre os cuidados, o que as pessoas têm que analisar e, tipo assim, prestar muita atenção? Você acabou de falar sobre as cascas, né? Como Sim, as pessoas devem decocção fazer. E infusão, dose. Falou sobre as folhas. Sim. E as frutas, né? Sim. E deixar bem claro que o quente é diferente do gelado. Sim, porque... Tá, vamos lá. São métodos de extração. Sim. A gente, quando se faz pesquisas com plantas medicinais, a gente tenta entender quais são as substâncias nelas que vão promover os efeitos medicinais. E aí os farmacêuticos, os químicos vão estudar como é que a gente extrai da melhor forma aquelas substâncias. Né? Então, por isso que eu comento da farmacopeia brasileira. Né? São estudos que são feitos para saber qual a preparação mais adequada, qual a temperatura mais adequada para ferver, se ela pode ser feita a maceração, que é amolecer ela, amassar, ou se é melhor ferver, se ela pode ser tomada gelado sem ter sido feita a infusão antes. Né? Então, a gente tem, cada planta vai ter o mais ideal para se fazer. Mas, no geral, ferver a água para fazer a infusão, verter sobre a planta ou fazer a decocção, vai funcionar para a grande maioria delas. Para a grande maioria. Pronto. Agora, para finalizar, eu ainda quero falar sobre duas plantinhas e que geralmente a gente utiliza essas plantinhas, na verdade, nos próprios temperos. Né? São os próprios temperos, que é o orégano e o manjericão. O que, de fato, esses dois significam quando o assunto é fazer chá? Tá. A gente não tem costume de utilizar elas como planta medicinal, mas elas têm, sim, propriedades medicinais. O manjericão já é uma planta que vão ter várias, né? A gente vai ter um manjericão da folha roxa, a gente vai ter ele verde, a gente vai ter uma da folhinha menor e a gente vai ter outras plantas maiores que vão ter o cheiro parecido com o manjericão também. E aí tem uma que é a alfavaca, que já parece com o manjericão. Ai, meu Deus, é muito complicado, né? A gente, as especiarias, os temperos em gerais, vão propiciar benefícios para a nossa saúde quando a gente utiliza eles com certa frequência. Então, por exemplo, tem a cúrcuma também, que a gente utiliza como tempero para dar cor em alguns alimentos, que se a gente faz um uso regular, a gente vai ter os benefícios dela, sim. O gengibre não é tão comum, mas No caso da cúrcuma, para colesterol ou não? Costuma ser utilizado para resistência à insulina também, para reduzir a glicemia, agora, o para problema processos realmente está na inflamatórios. quantidade, como deve ser tomada e quem pode, né? Exato. Tem que ver pessoas que têm problema de pressão alta, pessoas que têm problema de pressão baixa, são pessoas com diabetes que tem que analisar essa questão do chá. Na verdade, o principal problema para esse público é se ela faz uso ou não de medicamento. Então, quando você faz uso de medicamento e você vai fazer a utilização da planta medicinal, você pode, por exemplo, ter uma exacerbação do efeito desse medicamento. Então, você toma um antihipertensivo e utiliza uma planta que é diurética, por exemplo, que tem propriedades diuréticas. A diurese vai diminuir a pressão arterial, então você pode baixar muito sua pressão. Você está utilizando metformina, que é um medicamento para reduzir a glicemia também, e utiliza uma planta que também tem essa propriedade, você pode baixar demais sua glicemia. Então é por isso que a gente tem que avaliar. E voltando a dizer, utilizar junto com medicamentos tem que ter cuidado, utilizar por longos períodos e doses altas são os cuidados maiores. E Clidenor, eu gostaria de pedir licença para minha produção. Lorena, eu não vou querer esperar 15 dias. Se o Clidenor tiver condição de vir na próxima semana... Será que você tem? Consigo um tempo. Eu queria que você viesse para o programa, sabe para quê, Lorena? Para falar de flores. Questão das flores. Os cuidados que as pessoas devem ter com flores. Tem algumas plantas que estão espalhadas por nossa cidade, em alguns locais, que as pessoas às vezes gostam de pegar, vou chupar aqui o melzinho dela. Vou comer essa planta. Não, essa flor aqui eu como. Vamos falar sobre flor na próxima semana e os cuidados que a gente tem que ter com aquelas que são e não são venenosas? Perfeito. Pode ser? A gente chama de punks nas plantas alimentícias não convencionais. E aí tem flores que são comestíveis. Perfeito. Então separa umas flores, umas plantas que a gente costuma ter
e a gente vai falar sobre elas. Tranquilo. Pode fechado. ser? Combinado. Fechado? Próxima semana eu te espero aqui. Tranquilo. Tá bom?